aí galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Abominação do Gary Whitta. Abominação é uma publicação de 2017 da editora Darkside e tem tradução de P.T. Rissati. Abominação é o livro de estreia do Gary Whitta, que também foi um dos roteiristas de Star Wars Rogue One. O reino de Wessex está sob ameaça de invasão dos vikings, e o rei Alfredo tenta ali a todo custo negociar um acordo de paz. Contudo, os vikings não estão ali muito afim de paz não, e o Wessex pode ser invadido a qualquer momento. O arcebispo da Cantuária encontra alguns pergaminhos com alguns feitiços que ele acredita que podem ajudar o Wessex a vencer essa guerra em caso de invasão. O rei Alfredo, então, autoriza que ele comece a trabalhar e a testar esses feitiços. Só que o poder contido nesses pergaminhos é aquele tipo que corrompe as pessoas e as consequências podem ser muito piores do que os vikings. Quando eu mencionei o rei Alfredo de Wessex, quem acompanha os vídeos aqui do canal talvez tenha reconhecido essa personalidade histórica de outros livros que eu estou lendo e resenhando aqui também no canal. A série Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell fala sobre o rei Alfredo de Wessex e dos descendentes dele. Só que enquanto as Crônicas Saxônicas são romances históricos, ou seja, não tem nenhum elemento fantástico, nenhuma magia, nenhuma criatura mágica, nada desse tipo, eu até falo sobre isso em algumas resenhas dos livros, Abominação já é um livro com elementos de fantasia e terror. O que acontece aqui? A semelhança entre essas duas histórias fica só por esse personagem histórico, né, o rei Alfredo, e por se passar em Wessex. A partir daí, a Abominação já vai seguir o caminho da fantasia mesmo. Se passa num lugar que existiu, cita algumas personalidades que existiram, mas é um livro de fantasia ali com elementos de terror. Eu comprei esse livro quando ele tinha sido assim recém-lançado. Eu comprei ele em 2017. Na época eu estava bastante interessada para ler. E como eu demorei para ler o livro, eu acho que as minhas expectativas, se é que eu tinha alguma, eu não lembro. Eu acho que eu só li a sinopse, achei legal e comprei. Elas diminuíram um pouco, mas mesmo assim eu acho que eu esperava um pouquinho mais. Porque assim, o autor ele tem uma escrita bem dinâmica, tá? Ele vai direto ao ponto, então a história passa muito rápido. Só que eu acho que em alguns momentos ele foi apressado demais. Faltou um desenvolvimento melhor dos personagens, faltou explicar um pouco melhor como que funcionava, sei lá, as regras da magia nesse mundo. E faltou realmente alguns acontecimentos importantes serem descritos de uma maneira satisfatória. Porque assim, uma das coisas mais importantes que conduzem o livro é relacionado a esse feitiço que cria essas abominações. E no final do livro tem um acontecimento relacionado a esse feitiço que não é explicado, sabe? O autor explica em uma linha. Explicando de um modo que vocês consigam entender sem que eu precise dar spoilers, é o seguinte. Tem um problema, que esse problema precisa ser resolvido. E aí, ao invés de mostrar o processo de solução desse problema, que é importante para a história, é como se a cena fosse cortada e a gente já vê o problema resolvido e alguém fala, ah, a gente resolveu, numa linha. Eu acho que isso acabou sendo uma quebra de expectativa muito grande, porque o autor acabou construindo toda a história em volta disso. Então, quando no final isso não é mostrado, isso é explicado em uma linha, acaba que a gente fica, mas ué, a história não era sobre isso? Isso acontece, essa solução, ela acontece para além do que o leitor está acompanhando na trama. Então, isso é resolvido, vem algum personagem e fala que foi resolvido, mas só fala, tipo, ah, a gente tem um problema, eu resolvi. Não fala como, não mostra como. E a trama é construída em torno disso, então eu fiquei meio, sabe? Ué, eu queria era ver isso. Eu não queria que você me explicasse como, ou me falasse, não, a gente resolveu aqui. Eu quero ver isso sendo resolvido. E isso acontece no livro inteiro, tá? Tem uma série de problemas que eles precisam resolver ao longo da trama que
não é mostrado a resolução. E tem uma série de questões na história que só são contadas pra gente o que aconteceu enquanto a gente não estava acompanhando. Então é como se a trama acontecesse também para além do que o leitor acompanha. Só que esse além do que o leitor acompanha é importante para a história. Então só ele falar que aquilo foi resolvido e que aquilo que aconteceu de determinada maneira acaba que não resolve. Parece que tá faltando um pedaço da história. Apesar de ter gostado muito da escrita do autor, inclusive eu acho que foi por causa dela que eu dei 4 estrelas para esse livro, porque eu realmente cogitei dar 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, mas eu dei 4 porque realmente a escrita dele é muito boa. Eu acho que a história seria ainda melhor se o livro fosse maior, sabe? O que tá aqui é bom, mas ele poderia ter mais páginas, sabe? Não precisava mudar o que estava aqui. Era só acrescentar mais coisas que ele não foca na história. Ele gastou um tempo muito maior focando em partes mais monótonas da história do que numa coisa que, ao longo do livro, ele dá a entender pra gente que é primordial. Então ele desloca a nossa atenção para essa questão desse feitiço, faz com que a gente fique interessado nele e de uma parte da história que tem uma passagem de tempo em diante, ele foca numa outra questão e chega no final ele esquece de falar um pouco mais desse feitiço, sabe? Como eu disse no começo dessa resenha, esse é um livro de fantasia com elementos de terror. Mas o terror aqui eu acho que fica mais por conta do clima sombrio e da descrição dessas abominações. Inclusive não chega a dar medo, tá? Chega a dar nojo. Em algumas partes a descrição dessas criaturas é realmente bem nojenta, assim. Então, a menos que você tenha um estômago muito fraco, eu recomendo esse livro tanto para quem já é leitor de terror, lê coisas mais pesadas e de repente quer ler algo diferente, com outros aspectos, um pouco mais leve, e também para quem não gosta de livros de terror e não quer ler algo que dê assim muito medo, seja muito assustador. Você não vai ler esse livro e vai parecer que tem alguém atrás de você. Não é isso. É mais aquele terror que dá nojinho, sabe? Mas medo eu não cheguei a sentir, não. O clima dele é sombrio, então tem tudo a ver aí com este mês de outubro. Preciso, né, terminar esta resenha falando da edição desse livro, que eu acho que foi o que me fez inicialmente criar interesse por ele. Porque você pega uma capa de um livro que tem um escaravelho, você pensa, hã? E escorrendo o sangue dele, você pensa, gente, o que é isso? Né? E foi por isso que eu fui ler a sinopse desse livro. Olha essa capa, gente. Aí o sangue, ó, tem aqui nessa lombada não tem, e tem aqui também, ó, a folha de guarda. Essa edição está belíssima, tá, gente? É bem bonita a edição. Tem um mapa aqui, deixa eu só mostrar mais alguns aspectos da edição aqui. Tem um mapa aqui que tá bem bonitão, esse mapa também. Que, inclusive, o mapa não é tão primordial pra história assim, mas que bom que ele está aqui, né? Que bom que Darkseid pensou nisso. Porque, né, a diagramação é bem boa, tá? Porque os livros da Darkseid são conhecidos por ter uma diagramação mais apertada, mas a diagramação desse livro aqui eu gostei. Então é isso, quem já leu Abominação, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Só lembra de não dar spoilers pra quem não leu o livro. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, também estão na descrição do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!